De volta, estamos de volta, né, para falar sobre política. A vinhetinha, você já sabe, né? Quando essa vinhetinha entra, você já sabe que o Paulo Roberto está por aqui para trazer as novidades dos bastidores da política. Bom dia, Paulo. Bom dia. Bom dia. Tudo em paz? Tudo sob controle. Eu chego aqui, Reginaldo tem uma tirada todo santo dia, né? Cheguei hoje, ele perguntou, quem é que ganha 28.500 para declarar? Eu estou longe disso. Eita. Não, senhor, você é um latifundiário lá no sítio Maracajá, em Queimadas, tem o seu gado, tem que declarar tudo, né? Sua criação de caprinos, de ovinos, né? Declarar Mas tudo. aí eu respondi para ele, é fácil. Eu digo, olha, vereador em Campina Grande, 2 meses ganha isso. Tem problema. Verdade. Baixo 2 meses, né? Sim, sem dúvida. Não tem problema nenhum. Mas brincadeiras à parte, o governo Lula resolveu que voltará a tributar a gasolina e o etanol. Não definiu ainda em que percentuais, sabe-se apenas que a gasolina será retributada, digamos assim, num índice, num percentual mais alto que o etanol, só que antes dos detalhes que deverão ser definidos hoje, já tem postos que aumentaram os preços de ontem para hoje. Agora isso é um absurdo, né? Especulação, né? Porque, inclusive, até hoje ainda está valendo... Até 28. Exatamente. E não sabe-se o índice ainda qual será. Mas um simples cálculo de que se voltar a ser no índice anterior, vai para 70 centavos a gasolina, já teve posto que aumentou. Agora isso é especulação pura e o PROCON pode agir, porque nesse caso você não tem justificativa, né? Aqui em Campina Grande a gente não tem conhecimento de nenhum posto que tenha aumentado, mas em João Pessoa foram vários. Em Brasília, a capital federal, no eixo Rio-São Paulo, quase todos os postos aumentaram os preços. E agora como é que fica o consumidor se o governo ainda não aumentou? Não bateu e aí daqui a pouco vem um aumento em cima do aumento. E outra já... Tudo muito confuso ainda, né? Ninguém sabe. Agora, Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, é que está aparecendo como culpado nessa história. Porque, por Haddad, o governo teria retributado logo lá no começo, em janeiro. Você vê aí foto do presidente Lula com Fernando Haddad. Haddad perdeu a briga lá no começo do governo para a equipe política, digamos assim, os bastidores políticos do governo, uma vez que ele é o técnico, é o homem da Fazenda, e agora... Lula disse, espera aí, se Haddad perder mais uma, vai ficar ruim, então fica esse meio termo. E tem uma outra reunião hoje, Rui Costa, o presidente Lula e o próprio Fernando Haddad, junto com Jean Paul Prats, que é o homem da Petrobras, para ver como é que fica Isso essa situação. Isso é uma loucura. Ontem eu já vi gente do mercado dizendo, olha, Fernando Haddad está dando pistas aí de que vai ser um cumpridor gente do mercado, né? Da questão fiscal. Vai seguir as regras, aí daqui vai a pouco... beneficiar os acionistas da Petrobras. É uma loucura, rapaz, é uma loucura isso, né? Essa coisa de comportamento de mercado. Economia hoje é uma coisa muito complicada, muito complicada e cada um tem sua opinião. E Haddad, que na verdade é político, deve estar dizendo o que eu fui fazer aqui. Virou técnico. Virou técnico. A briga é feia. A briga é feia, inclusive, com o Gleisi Hoffmann, presidente do Partido dos Trabalhadores, e com o próprio Lula, que está no dilema, porque Lula não quer perder popularidade. Há um ensaio todo aí para os 100 dias de governos que serão completados já. E o que Lula menos quer é perder popularidade nos 100 dias de governo. E a coisa que mais mexe com popularidade no Brasil é mexer no bolso. Mexer no bolso. Economia. Nos últimos tempos tem sido assim. Tocou na questão econômica, aumentou o combustível, aumenta a inflação, aumenta a arrecadação também do governo, mas dói no bolso e dói sobretudo e sempre no bolso do menor, do mais pobre, que acaba... se dando muito mal nessa história toda. É isso, México, a gente sabe que a questão mexe com a inflação, né? Com os índices de inflação. E é muito ruim, é a própria questão de você intimamente chegar num posto, abasteci mês passado, semana passada, R$170, agora é 220, 250. Se chateia, né? Isso é complicado. Sai falando mal do governo. É assim, a gente sabe que Ronaldo Cunha Lima dizia com muita propriedade que governo é para sofrer. Se alguém vai guiando um carro numa rua qualquer, de qualquer cidade do país, e o carro passa dentro do buraco, a primeira coisa que o piloto ali faz, quem vai conduzindo o carro, é dizer um palavrão com o prefeito ou com a mãe do prefeito. A gente não é a reação primeira. Então, o governo é sempre culpado de tudo e são os ônus. Né? Porque tem bônus. Tem muitos bônus. Tem muitos bônus, mas tem ônus também. Esse é um dos ônus de qualquer governante. Quando aumenta preço de alguma coisa, aumenta imposto, retributa, complica geral. John Kerry, que é a autoridade norte-americana do clima, principal assessor do presidente americano para o clima, continua em Brasília. E agora à tarde tem mais um encontro com a ministra Marina Silva. Você vê que Marina fica bem pequenininha. E Marina é uma mulher alta, viu? Pois é. Marina é alta, mas perto dele é em cancha de jogador de basquetebol. Continua em Brasília e não definiu quantos milhões de dólares vêm para o Fundo Amazônico. Não bateu o martelo ainda.
Ele disse que depende do Congresso, que vai conversar com... E onde o governo, inclusive, não tem maioria no Congresso norte-americano, não é? Vai definir essa coisa. Estão falando em 100 milhões de dólares, 200 milhões de dólares para começar. A Luiz Mercadante fica coçando aquele bigode dele o tempo todo, porque o dinheiro vem para o BNDES, que é quem vai administrar, e a gente fica sempre lembrando daqui de que americano não dá murro em ponta de faca. Se botar dinheiro aqui, vem a gringalhada toda para acompanhar o que está sendo feito e para onde é que vai esse dinheiro, e vão exigir, no mínimo, prestação de contas, olhar os índios, as índias. Lembrar que Lula já foi lá, né? Ele já veio aqui, até agora é só conversa. Só conversa. O alemão já jogou dinheiro, os noruegueses também. Agora, americano é esperto, né? Americano, eu lembro da Anchieta, que me conta essas histórias, que ele é um pouco mais velho, da Aliança para o Progresso, lá na década de 60. Lembra disso, né? Quando John Kennedy era... Até porque eu via rádio no Cariri. Só fazia o rádio. Querem reeditar aí o Aliança para o Progresso, sabe Deus quem. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, deu 10 dias, 5 mais 5, para que o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, explique por que até agora não abriu a CPI dos atos do dia 8 de janeiro. Eita, Gilmar quer a CPI, é? Gilmar quer saber por que ele não instalou, porque não leu sequer o termo de abertura da CPI, de instalação. Você lembra que da outra vez o Supremo determinou, ano passado, que Pacheco instalasse a CPI da Covid. Foi determinação do Supremo. Agora Gilmar quer saber por quê. E ainda de Brasília vem a outra informação de que o ministro Alexandre de Moraes decidiu ontem que crimes cometidos, prováveis crimes, pretensos crimes cometidos por militares durante o 8 de janeiro, serão julgados pelo Supremo Tribunal Federal e não pela Justiça Militar. As reações são diversas, né? Uns acham que está cutucando casa de marimbondo, outros acham que não, mas aguardemos os acontecimentos. E a Procuradoria-Geral da República pediu a permanência de Anderson Torres na prisão. Ex-ministro da Justiça e secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Foi preso logo que voltou dos Estados Unidos, continua na jaula e a PGR opinou pela manutenção da sua prisão. Questão daquela minuta, e aquilo ainda vai dar muito o que falar. No plano local, a gente está acompanhando movimentações dos governantes, tanto de Campina Grande quanto do governo do Estado. O governador João Azevedo aí se movendo com a sua equipe, na expectativa para ver como é que Brasília resolve essa história da retributação. Já há estados, inclusive aqui no Nordeste, Sergipe, Maranhão, Rio Grande do Norte, aqui, nosso vizinho, que aumentaram a alíquota de cobrança já dos impostos sobre os combustíveis, 21%, 22%. A Paraíba continua cobrando 18%, do jeito que vinha no ano passado. E o governador na expectativa com a sua equipe econômica para saber o que é que Brasília define agora com relação aos impostos federais ou se vem alguma demanda ou ordem ou resolução lá de Brasília. Ao tempo em que o prefeito Bruno Cunha Lima continua se movimentando também, algumas situações ainda para ser resolvidas, mas Bruno tem o seu próprio ritmo, o pessoal fica na ansiedade, tomando calmante, comprando Lexotan para aqui, medicamentos para ali, mas Bruno está na dele, tocando o barco e pagando hoje os salários desse mês de fevereiro. Amanhã tem uma reunião do Conselho Diretor da Associação Comercial e Empresarial de Campina Grande, presidida pelo nosso amigo Antônio Andrade, e haverá uma palestra da secretária de Desenvolvimento Econômico, Larissa Almeida, vai participar amanhã, 19 horas, aí você vê o convite do presidente com a imagem da secretária, será na noite de amanhã. Boca maldita de hoje, repercussão no país inteiro. O ministro das Comunicações de Lula, Juscelino Filho, eu fico imaginando, se fosse ainda no governo Bolsonaro e um ministro fizesse isso, o que é que os petistas diriam? Mas o ministro pegou um avião da FAB, disse que era uma viagem de urgência, foi para o interior de São Paulo participar de um leilão de cavalos de raça, 15º destaque do ano, evento, o Oscar Brasileiro do Cavalo, quarto de milha. É absurdo. Diárias de 3 mil e pouco reais, já tinham da FAB à disposição para lá e para cá. Esse cara já aprontou várias. O currículo dele é conhecido. É vasto. Inclusive fez uma estrada, asfaltou uma estrada que vai para um campo de pouso na fazenda dele, lá no estado do Maranhão. É aquela história de você também lotear carro com todo
É complicado. Pois é. O que é que se faz com quem age dessa forma, hein? É um amigo. Não, num país sério, isso não. O cidadão desse não era nem nomeado. Nem existia para chegar a esse ponto. É verdade. Mas aí teria que ser. Não dá mais, gente. Tem condição, absurdo. né? Talvez seja o primeiro da equipe de Lula a ser defenestrado do cargo. Absurdo. Péssimo exemplo, quanto mais pessoa quanto mais usador de verbas públicas para o bem próprio da sua família, está aprovado por A mais B. E sempre lembrar, quem paga essa conta somos nós, Somos é o nós. contribuinte. Né? Você lembra que teve um rapaz uma vez, quando o Bolsonaro estava no Fórum Econômico Davos, na Suíça, o cara pegou um jatinho também, foi para lá, quando o Bolsonaro soube, exonerou, depois foi nomeado para outro cargo, mas alguém fez isso lá também, a repercussão foi horrível e os petistas desceram a lenha. Então agora é alguém que escolhido por Lula que faz a mesmíssima coisa. Muito complicado. É isso, Anchieta. Até a próxima. Você foi lá em Onildo hoje, né? Fui prestar, Onildo Cabeleireiro. atualizar o papo com ele. Amanhã estaremos lá. Nova audiência marcada para amanhã. Amanhã. E o Onildo, ele tem que ir, né, Onildo? Ele tem poucas e boas para lhe contar. Né? Inclusive de investimentos. Atualizar os papos. Um mês é muita isso. coisa que acontece no mês. É isso. Até amanhã, Tá bom, amigo. Até amanhã. Bem, chegou a hora de acompanhar